Coloquei R$ 1 na bolsa, eu preciso declarar? Esse é um assunto que assusta muita gente e às vezes acaba até inibindo a pessoa de começar a investir por medo da bendita Receita Federal. E de fato, até o ano retrasado, 2022, a regra era clara. Colocou R$ 1 na bolsa, era obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Mas não confunda, declarar imposto de renda não significa pagar imposto de renda. A gente vai entender bem direitinho as duas coisas. Mas, a partir do ano passado, com a declaração de 2023 referente à declaração de 2022, essas regras mudaram. E agora o investidor precisa atender alguns requisitos específicos para de fato entrar nessa obrigatoriedade. A grande verdade é que é um alerta e às vezes as pessoas não entendem é que antes mesmo da pessoa se questionar se ela tem que entregar a declaração anual de imposto de renda na parte dos investimentos, ela primeiro precisa obrigatoriamente se questionar se ela se enquadra naquelas outras regras de obrigatoriedade de um cidadão comum, de bens, de rendas tributáveis, recebimento de aluguéis, não receber mais de 2.000 e pouco de salário por mês. Essas regras de todo cidadão comum são, antes de mais nada, a primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer. Porque se ela se encaixar nessa obrigatoriedade, aí automaticamente já declara tudo, até os investimentos, mesmo que seja isento. Já que vai fazer, tem que fazer tudo. Porque pensa comigo, supondo que ela atinja ali os requisitos para obrigatoriedade de entregar a declaração por conta dos seus bens, receitas, enfim. E daí ela declara só essa parte e os investimentos não. A Receita sabe de tudo, inclusive os rendimentos da renda fixa, por exemplo, que são tributáveis na própria fonte. Por exemplo, um CDB. Quando a gente resgata o CDB ali, o imposto de renda já fica retido na fonte. A própria instituição emissora já informa para a Receita o teu imposto ali desse teu investimento. Então, se você tiver que entregar a declaração de imposto de renda sobre os seus informes de modo geral, não esquece de incluir também os seus investimentos. Ou até mesmo porque você precisa justificar a tua evolução patrimonial a cada ano, certo? Então, basicamente, a sequência é essa daqui que eu vou te mostrar. Eu fiz esse mapa mental e eu vou deixar tudo na descrição só para você conseguir se orientar, se nortear melhor. Primeiramente, essa aqui é a pergunta fundamental que você tem que se fazer. Eu atendo os requisitos de renda, de patrimônio? Se a resposta for sim, acabou tudo aí. Declara tudo, até os investimentos. Não precisa da sequência, já tem que declarar, declara tudo. Agora, se a resposta for não, aí você vai para a segunda pergunta mais importante. Eu atendo os requisitos de investimento da bolsa? E se a resposta for sim, declara tudo, até os seus bens, patrimônios, tudo certinho. Agora, se a resposta for não, então não precisa declarar nada e vida que segue. E agora nós vamos falar disso daqui, ó, desses requisitos de quem opera em bolsa especificamente. Gente, a Receita já sabe de todas as informações, como eu disse. Ela só quer que você entregue para casar tudo isso para ver se não tem nenhuma incongruência. E por que eu sei disso? Porque eu fui pega pela Receita Federal e eu gastei uma cacetada para arrumar, gente, mas já eu te falo sobre isso. Agora, partindo pro lado da bolsa, realmente dos investimentos de um modo mais específico, supondo que, então, você como um cidadão comum não tem a obrigatoriedade de entregar, vamos ver se você como um investidor se enquadra nesses requisitos. Então vamos por parte. Quando eu tenho que pagar e quando que eu tenho que só declarar? Porque lembra que eu falei que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Então quando eu tenho que pagar, Juliana, o imposto de renda? Primeiro, vendas de ações acima de R$ 20.000 no mês. Se você vendeu mais de R$ 20.000 em ações no mês e essas vendas geraram lucro, você precisa pagar o imposto de renda sobre o lucro. Não é sobre a venda, é sobre o lucro. Vendeu R$ 25.000, onde R$ 5.000, por exemplo, foi o seu lucro. Você precisa calcular o imposto de renda sobre esse lucro, ou seja, sobre esses R$ 5.000. E de quanto que é esse imposto, Juliane? A alíquota é de 15% se for operações comuns, por exemplo, swing trade, que é aquele tipo de operação onde você dorme posicionado, né, passa dias ou semanas com o ativo, e de 20% no caso de day trade, que é aquela operação onde você entra e sai no mesmo dia. Então, excedeu esse limite de vendas de R$ 20.000, tem que pagar o imposto de renda sobre o lucro. Supondo que eu vendi R$ 5.000 de Klabin, vendi mais R$ 10.000 de VEG e vendi mais R$ 10.000 de Taesa, por exemplo, então ao todo no mês eu vendi R$ 25.000. Saí da isenção. Na venda de Klabin, faz de contas que eu tive um lucro de R$ 100.
Na venda de VEG, supondo que eu tive um lucro de R$200. E na venda de Taesa também faz de contas que eu tive um outro lucro de mais R$200. Somando todos os meus lucros, deu aí um resultado positivo de R$500 nesse mês. Eu tenho que calcular 15% de R$500. Se foi operação comum. Agora, se foi day trade, então eu precisaria calcular 20% desse valor. A próxima regra que obriga o investidor a pagar o imposto de renda é para a venda de fundos imobiliários com lucro. E aqui entra uma grande diferença. Enquanto nas ações eu tenho ali uma lambuja, vamos dizer assim, da receita de ser isenta em até 20 mil em vendas, para os fundos imobiliários não existe isenção, não tem isenção nenhuma. Vendeu um único fundo imobiliário de R$50, por exemplo, com lucro, tem que pagar o imposto de renda. Mas vocês não falam que é isento? Vamos separar as coisas. Os dividendos dos fundos imobiliários são isentos, não tem de fato nenhuma cobrança, nenhuma incidência de imposto. Agora, a venda da cota de um fundo imobiliário, se obteve um lucro, tem sim que pagar o imposto, não existe nenhuma isenção. E esse imposto é de 20% sobre o lucro. Qual outra situação que tem que pagar imposto de renda? Operações de day trade, também não tem nenhuma isenção. Operou, teve lucro, tem que pagar 20% sobre o lucro. Basicamente, das principais modalidades de investimentos da renda variável, mais popular, vamos dizer assim, são essas as obrigatoriedades que tem que pagar. Tem outras modalidades de operar, outros ativos, mas aqui eu vou me ater somente a esses que são os mais comuns, vamos dizer assim, que é a grande dificuldade na maioria dos investidores iniciantes que têm essas dúvidas. Beleza, eu já sei que eu vou ter que pagar, me enquadrei em alguma dessas regrinhas aí, mas como que eu pago esse imposto? Nesse caso, é você mesmo, manualmente, que vai ter que fazer essa conta. Claro que pode obter a ajuda de planilhas. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui uma planilha muito simples que eu uso e ela já calcula tudo automático. É bem simplesinho, bem facinho, ela traz tudo bonitinho, até o valor que você tem que pagar. Mas deixa aqui para mim nos comentários se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo sobre isso. Quando eu digo fazer manualmente, eu estou me referindo que isso é de responsabilidade do próprio investidor. Nem a bolsa de valores e nem a corretora que você opera vai gerar esse documento desse imposto para você pagar. Tem que ser você mesmo. A planilha, só para vocês terem uma noção, é essa daqui, olha, basicamente assim. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho só para vocês entenderem. É bem simplesinha e eu separo ela por meses e por número de operações. Então, por exemplo, aqui, ó, o primeiro mês faz de contas que foi janeiro e faz de contas que nesse mês eu fiz 3 operações. Ok? Você vai alimentando de acordo com o número de operações que você fez naquele mês. Então, supondo aqui que na minha primeira operação eu fiz ali uma venda de uma determinada ação e eu tive um lucro ali de R$50, faz de contas. Aí eu fiz mais uma operação dentro daquele mês e obtive mais um lucro de R$70. Então, você percebe que aqui, o total ela já me traz que o meu lucro foi de R$120 e o valor da minha DARF seria de R$24. Ela já calcula o que eu tenho que colocar na DARF, entendeu? Uma coisa muito importante, as DARFs são pagas somente acima de R$10. No caso, se você obtiver um lucro dentro do mês e esse lucro deu uma DARF de menos de R$10, 8, 9, 5, não precisa pagar. Você acumula esse valor e soma na DARF da frente. DARFs a menos de R$10 não precisam ser pagas, ok? No caso aqui, deu R$24, então se isso fosse uma coisa verdadeira, eu teria que pagar. Uma outra coisa legal é que ela também calcula o prejuízo. Por exemplo, se você teve aqui um resultado de R$50, mas na próxima operação, de vez de ser R$70 de lucro, você teve R$70 de prejuízo. Você coloca o símbolo de menos e coloca R$70. Então, você teve um prejuízo de R$20. O lucro sempre abate do prejuízo. Você consegue compensar, fazer essa compensação. Você teve no final do mês um montante negativo de R$20. E observa que uma coisa muito legal, que essa planilha também já faz automático, que é levar esse prejuízo para o mês da frente. Então observa que em fevereiro já tem aqui em cima, ó, R$20 negativo. Se eu tiver um lucro aqui no meu mês de fevereiro, por exemplo, de R$50, ele vai abater os 20 que eu tava negativa, né? E vai considerar que o meu lucro foi então apenas de R$30. Nesse caso, a minha DARF seria apenas de 6, porque ele compensa o prejuízo. Então, só para vocês verem aqui bem rapidamente, a planilha é assim que funciona. Aqui em janeiro, faz de contas que eu tive um lucro de R$50. E aí eu fiz uma outra operação, tive mais um lucro de R$70. E fiz mais uma operação e tive um lucrinho aí de R$5, faz de contas.
Então, nesse mês, o meu lucro total seria de R$120 e o imposto que eu teria que pagar é de R$25. Não é difícil e é bom que você vai fazendo esse controle mês a mês, um controle interno mesmo seu. Esse documento é o documento de arrecadação de receitas federais, então ele é mais conhecido como o DARF. Então você fez o cálculo, identificou se tem que pagar ou não, se tiver você já sabe o valor, daí você vai gerar de fato essa DARF. Então você vai entrar no site do Cicalc Web e eu vou entrar aqui para vocês verem como que funciona. Então você vai entrar aqui no Google e você vai digitar na barra de pesquisa mesmo normal, Cicalc Web. O que você vai clicar é esse primeiro aqui, ó, Ministério da Economia, isso que já está dentro do site da Receita. Você clica aqui, ó, preenchimento rápido, e ele já vai abrir esse campo aqui. Se você já tiver cadastrado, tudo bem. Se você não tiver cadastrado, é só cadastrar. No meu aqui já está cadastrado, então ele já entra automático, já puxa os meus dados e vai abrir essa tela. Observações a serem impressas na DARF, você não precisa colocar, mas se você quiser colocar ali o mês de referência, você pode colocar. Por exemplo, eu vou colocar aqui o mês, né, que foi o mês passado, de fevereiro. Então, DARF referente a fevereiro de 2024. Esse código que a gente tem que colocar é o 6015. Opa, coloquei errado aqui, peraí. 6015, que significa que é os ganhos líquidos de operações com bolsa de pessoa física, tá? Coloquei aqui o código, ele já vai abrir essa outra abinha aqui para mim, vai colocar aqui, ó, período de apuração. E eu vou colocar aqui, ó, o mês referente, no caso aqui de fevereiro, do nosso exemplo, é só eu colocar fevereiro de 2024. Automaticamente, quando eu coloco aqui o mês de referência, né, de apuração, ele já vai me dar a data de vencimento. Uma observação muito importante é que o vencimento de DARF, ele é sempre no último dia útil do mês da frente. Então, nesse caso aqui, a nossa DARF é referente fevereiro desse ano, de 2024, o último dia útil, né, que eu teria para pagar, para recolher esse imposto, seria dia 28 de março. É sempre no último dia do mês da frente. Eu vou apagar esse 00 e vou digitar aquele valor. Faz de contas que é aquele valor de R$25 que a gente apurou lá na nossa planilha. Eu vou colocar aqui o valor, ele já vai colocar aqui para mim, ó, calcular. É só eu clicar em calcular, ele já vai aparecer azulzinho esse botãozinho do lado, emitir DARF. Eu não vou colocar aqui porque senão vai gerar DARF desnecessário, eu não tenho que pagar essa DARF, tá? Mas ele vai ficar azul, esse botãozinho aqui, ó, emitir DARF, vai ficar azul. Você dá uma conferida, ele vai gerar um PDF. Você clica em emitir DARF e aí você finalmente conseguiu fazer essa emissão. Você gerou a sua DARF. O formato em PDF você pode salvar para pagar, para imprimir do jeito que você quiser. Uma observação importante: as DARF, elas não têm código de barra, não tem QR Code. Ou seja, para você pagar, você precisa pagar, por exemplo, em alguma casa lotérica ou até alguma instituição financeira. Os grandes bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, se eu não me engano, Itaú, Bradesco, no próprio aplicativo do banco tem a opção de pagar. Eu vou entrar aqui no meu banco, que é o Banco do Brasil, e eu vou te mostrar como que eu faço para ir lá para pagar, qual que é o caminho, porque não é naquela opçãozinha de pagamento tradicional, é numa outra aba de pagamentos de DARF, tá bom? Então uma DARF é assim, ó, não tem segredo nenhum, tá? Ela vai ser emitida, vai sair aqui os seus dados, seu telefone, se você escreveu alguma coisa na descrição, vai sair aqui nesse campo. Aqui vai estar o período de apuração, né, o teu CPF, no caso, porque é pessoa física, o código de referência, que é aquele 6015 lá, o valor aqui embaixo, sem segredo nenhum. Uma DARF, ela é basicamente dessa forma. Perceba então que ela não tem código de barra. Eu vou entrar aqui no site do Banco do Brasil, que é o banco que eu tenho conta, e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já tô com o aplicativo aqui aberto e não é aqui, ó, em pagamentos que a gente vai fazer o pagamento da DARF. Eu preciso vir aqui nesses três pauzinhos e procurar por pagamentos. É um pagamento mais específico, vamos dizer assim. E como não tem código de barra, eu vou ter que digitar manualmente as informações. E aí eu procuro aqui, ó, pagamentos, tá vendo? Tá aqui, ó. Eu entro aqui e ele já vai aparecer para mim aqui, ó. Leitor de código de barra, nananã, eu vou em impostos e taxas. É o primeiro aqui, DARF, eu vou clicar em DARF, não é DARF simples, é o primeiro, DARF normal, tá? Eu vou clicar aqui, e por que que eu tenho que clicar nesse primeiro? Porque ele vai me dar a opção de colocar o código da receita, que é aquele código 6015, tá vendo aqui, ó? Código da receita, eu vou colocar aqui 6015, porque se eu for naquele outro tipo de DARF, aquilo lá é um pagamento de impostos, coisa de empresa, ele já tem um código específico. Aí eu vou preencher com todas aquelas informações que tá lá naquela DARF, aqui o valor, no CPF, no telefone, tudo certinho, e é só dar sequência e clicar em OK. Eu particularmente nunca paguei nenhuma DARF pelo aplicativo, eu acho um pouco perigoso, tenho medo de fazer alguma coisa errada, então quando eu preciso pagar, o que é muito raro, eu prefiro ir
num banco mesmo, numa agência ou numa casa lotérica, porque eu me sinto mais confortável, ela já imprime o ticketzinho ali certinho, então eu nunca paguei, para ser sincera, nunca paguei pelo aplicativo, mas é uma possibilidade para quem gosta e para quem prefere ali essa facilidade. Gente, eu tive o meu CPF bloqueado pela Receita e por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui para vocês verem que a Receita, gente, ela sabe de tudo. Eles notificaram o meu CPF, eu precisei fazer a declaração posteriormente, mesmo que com atraso, por conta de bobeira, gente. Eu comi uma bronha com a declaração do imposto de renda e eu vou deixar o card aqui passando no vídeo e na descrição, onde eu conto exatamente em detalhe o que aconteceu e o porquê que eu tive o meu CPF quase bloqueado. Eles notificaram o meu CPF e essa brincadeira me custou mais ou menos R$2.000 de prejuízo por eu não ter entregue na data. Agora, você lembra que eu disse que pagar é diferente de declarar? Pois bem, Juliana, então quais são as regras para quem opera e não precisa de pagar? Eu quero saber se eu preciso declarar. Quem operou day trade, operou com lucro, sem lucro, gerou DARF, não gerou, tem que declarar. Então a primeira regra é, operações em day trade tem que declarar, mesmo que não teve que pagar nada. A segunda regra é, vendas acima de 40 mil no ano, tem que declarar. Juliana, eu não vendi os 20 mil ali de ações no mês, beleza, você pode não ter vendido 20 mil no mês, mas se você vendeu, por exemplo, 10 meses, 4 mil por mês, então bateu os 40 mil, tem que declarar. E esses 40 mil, gente, é em venda somando tudo, todas as formas. Pega todas as suas notas de corretagem, olha lá tudo que tem o tickerzinho de venda. Ah, eu vendi 10 mil em ações e 30 mil em fundos imobiliários no ano todo. Deu os 40 mil na renda variável, então tem que declarar. E essa última regra que te faz entrar na obrigatoriedade de ter que declarar, e essa quase ninguém sabe, pelo menos eu não vi ninguém falando nela aqui na internet. E eu só descobri porque eu tive que dar um passeio lá na Receita Federal, que é, se você gerou uma DARF, se você pagou uma única DARF que seja, você também é obrigado a declarar. Então percebe, porque tem muita gente se enroscando com a Receita, porque pensa assim, ah, eu não vendi os 20 mil em ações, eu não paguei nenhuma DARF, então eu não tenho que declarar. Ah, eu não atingi os 40 mil em vendas no ano todo, então eu também não tenho que declarar. Mas a pessoa, por exemplo, vendeu um único fundo imobiliário e lembra que para os fundos imobiliários não tem isenção? Se ela vendeu um único fundo imobiliário que teve lucro e ela pagou uma DARFzinha daquele fundo, tem que declarar. Se você pagou uma única DARF no ano todo, isso te faz entrar na obrigatoriedade de ter que declarar. Isso eu não vi ninguém falar aqui, mas se você tiver alguma dúvida, se você ficou em dúvida sobre isso que eu falei, tem uma contadora especializada, entra lá no canal dela, é Alice Porto, contadora da Bolsa. Gente, isso aqui não é parceria nada, tá? Não tô ganhando nada. E nem é ela que faz as minhas declarações. Mas ela tem um canal, ela tem uma empresa só sobre imposto de renda, de bolsa de valores, então ela tem propriedade para falar melhor do que eu. Porque eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês como investidora, mediante algo que já aconteceu comigo, mas ela pode te falar como uma profissional da área. Então, vendeu 40 mil mesmo que com prejuízo, tem que declarar. Pagou alguma DARF no ano, tem que declarar. Operou day trade, tem que declarar. As regras parecem ser complexas, mas no fundo não é. Eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês todo esse material. Eu vou deixar aqui na descrição para você baixar, assim fica mais fácil de você ir recapitulando. Vou deixar também o link do site, tá? Para gerar DARF do Cicalc Web, também vou deixar aqui na descrição. E eu peço que você deixe para mim nos comentários se você quer um vídeo sobre aquela planilha de controle de operações e eu trago para vocês também. Espero de verdade que eu tenha te ajudado. Se inscreve no canal, deixa o like que isso também me ajuda. A gente se vê no próximo. Um beijo e até lá!